Bom, eu acho que como são poucas as pessoas que participam dos encontros síncronos, né? Vamos começar, para a gente não ganhar um pouco de tempo. Na semana passada, né, na semana 2, a gente estava falando a respeito de séries de Taylor e de McLaurin, que seria a seção 11.10 do livro do Stuart. Então, hoje a gente vai continuar falando a respeito de expansão em série de Taylor e série de McLaurin. Então, aqui, esse exemplo 2.5 é um exemplo para a expansão da função seno, a expansão em série de McLaurin. Por quê? Porque eu quero encontrar a expansão dada o seno na vizinhança da origem. Então, para fazer isso, as fórmulas que a gente viu para falar que a minha extensão é de McLaurin, os seus coeficientes, era dado através dessa fórmula. Ou seja, a derivada de ordem n, aplicada na origem, né, que é o caso particular, McLaurin, dividido por n fatorial. Aqui, esse x elevado a n é como se fosse x menos zero, né, porque ela está centrada no zero. X menos zero elevado a n é a mesma coisa de x elevado a n. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as derivadas da minha função seno, porque eu preciso desses números, tá vendo? Para depois dividir eles por n fatorial, para saber quem que acompanha o x elevado a zero, quem que acompanha o x elevado a 1, quem que acompanha o x elevado a 2, quem que acompanha o x elevado a 3, e assim sucessivamente. Então, eu fiz aqui, ó. Para n igual a zero, então aqui significa que não derivou nada ainda, né? Ou seja, eu tenho a própria função seno de x. Alberto chegando. Eu tenho a própria função f de x, e aí o que acontece? Quando eu calculo seno de zero, logicamente eu vou ter zero, né? Então, zero dividido por zero fatorial, então aqui deu zero. Agora eu derivo uma vez, então aqui eu passo para n igual a 1. Quando eu derivo a função seno, eu obtenho cosseno, aplica a função cosseno no zero, cosseno de zero vale 1. Aqui eu tenho 1 dividido por 1 fatorial, então deu 1. Depois eu derivo o cosseno. Quando eu derivo o cosseno, Vinícius chegando. Quando eu derivo o cosseno, agora eu vou ter quem? Eu vou ter menos seno. Quando eu aplico menos seno no zero, vai zerar. E quando eu dividir por 2 fatorial, também vai zerar. Depois, derivar o menos cosseno dá menos seno. Então, a derivada de menos seno aplicado no zero dá menos 1, dividido por 3 fatorial. Então, observe que agora a derivada do menos cosseno, a derivada de ordem 4 aqui, volta para o seno. Está vendo que aqui eu vou ter um ciclo? Ou seja, a cada 4 derivadas, eu volto para os mesmos coeficientes. Está vendo que eu voltei na função seno? Então, se eu voltei na função seno e vou continuar derivando, então o que vai acontecer? Eu vou ter exatamente os mesmos valores que eu tinha aqui em cima, tá vendo? A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do menos seno é menos cosseno, a derivada do menos cosseno volta para o seno de novo, ou seja, a derivada de ordem 8 aqui voltaria para o seno. Voltaria para o zero, zero dividido por 8 fatorial, e assim sucessivamente. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que quando você pega o valor de n par, é o interessante aqui para a gente analisar, ó. Quando você pega n igual a 0, n igual a 2, n igual a 4, n igual a 6, n igual a 8, e assim vai, ou seja, se o n for par, o que acontece? Está vendo que está zerando? Porque vai estar relacionado com seno. Quando você aplica seno no zero, menos seno mais seno de zero, vai dar o quê? Vai dar zero. Então, se o n é par, é o que está falando aqui, né? Ou seja, se o n é par, os coeficientes da série de McLaurin se anulam. Então, quem que acompanha o x elevado a zero? Quem que acompanha o x ao quadrado? Quem que acompanha o x à quarta? Quem que acompanha o x à sexta? X à oitava e assim sucessivamente? São zeros. Os coeficientes que acompanham, né? Então, eu não preciso colocar isso aqui, não vai ajudar em nada na minha série. E o pessoal que sobra, tá vendo que hora é 1, hora é menos 1, hora 1, hora menos 1. Então, o pessoal que é ímpar, ou seja, se n é da forma 2k mais 1, 1k começando aqui do zero, né? Ou seja, com n, o primeiro ímpar aqui é o n igual a 1, seria esse. Depois 3, depois 5, depois 7. Então, quando n é ímpar, o que acontece? Eu vou ficar com essa fórmula aqui, ó, menos 1 elevado a n. Vocês concordam? Dá para você ver, ó. Quando n é 1, eu vou ter menos 1 elevado a... Ó, quando n é 0,
Vamos pegar aqui ó, o n variando de 0 até mais infinito. Quando o n é 0, menos 1 elevado a 0 dá 1. Agora, quando o n vale 1, vai dar menos 1 elevado a 1, que dá menos 1. Tá vendo que é o caso aqui, ó? Ou seja, quando o n é 1, ó, o n é 1 deu positivo. Quando o n foi 3, né, foi a derivada terceira, deu menos 1, e assim vai. Então, a função seno, se você colocar ela aqui, vai ser quem? Quem que acompanha o x aqui, ó? Vai ser o 1. Quem que acompanha o x ao cubo? Menos 1. Só que aí vai ficar menos 1 dividido por 3 fatorial, né? O próximo vai ser positivo, x à quinta vai ficar 1 dividido por 5 fatorial. O próximo, menos x à sétima, 1 sobre 7 fatorial. O próximo, positivo, e assim vai. Então, essa é a função seno, a expansão dela em série de Maclaurin para a função seno é dada por essa fórmula, tá vendo? Aqui vai aparecer as potências dos ímpares. Aqui vai aparecer dividido por ímpar fatorial, tá vendo? O mesmo camarada que está aqui é o mesmo camarada que está aqui, ó. Tá vendo? É igual. Tá vendo que é igual? Esse aqui também é igual a esse, e assim vai. Ficou claro? Ficou claro a função expansão em série de Maclaurin para a função seno? Ou não? Beleza. Rian falou sim. André também. Então, agora, o próximo objetivo aqui é encontrar o raio de convergência para a função seno. A gente sabe lá da trigonometria que a função seno ela não tem problema para nenhum valor de R, pois tem? Ou seja, ela está definida para todo x. Mas como é que a gente mostra que essa série aqui de potência, qual é o raio de convergência dela? Ou seja, se eu encontrar o raio de convergência dela, eu consigo determinar o intervalo de convergência. E a gente sabe que a função seno ela está definida em todo R. Então, aqui eu vou utilizar o teste da razão. Tá vendo? O teste da razão para convergência absoluta em módulo. Eu pego a n mais 1, divido por a n. E aí, o que acontece? O teste da razão, vocês viram lá, se ele for menor do que 1, converge. Se ele for maior do que 1 ou mais infinito, diverge. E se ele for exatamente, o L, né? Se ele for exatamente igual a 1, a gente fala que é inconclusivo. Então, esse é o teste da razão. Agora, o que acontece? Quem que é o AN? Vou apagar aqui para ficar... Ó, quem que é o AN e quem que é o AN mais 1? Vamos lá. Ó, esse pessoal todo aqui, ó, é o meu AN. Então, o que é o AN mais 1? É no lugar do N, eu trocar por N mais 1. Então, aqui vai ficar menos 1 elevado a N mais 1. X elevado, aqui tem 2. Aí, no lugar do N, eu vou trocar por N mais 1. Então, vai ficar 2N mais 1 mais 1. Quando você distribui aqui, ó, vai ficar 2N mais 2 mais 1, que vai dar 2N mais 3, que é exatamente esse camaradinha que está aqui, ó. Isso aqui dividido do mesmo jeito, tá vendo? Eu vou colocar N mais 1 no lugar desse N, vou distribuir igual eu fiz aqui, tá vendo? Então vai ficar 2N mais 3 fatorial. O que eu fiz aqui? Eu conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Tá vendo que esse aqui é o AN? Esse é o AN, esse aqui é o AN mais 1. Eu tenho que dividir um pelo outro. Então, o que acontece? Eu peguei o meu AN e multipliquei pelo inverso dele, né? Tá vendo que aqui tá o contrário? Esse é o AN. Então, tá vendo que agora o que era denominador virou numerador e o que era numerador virou denominador. Então, aqui eu posso cancelar esse menos 1 elevado a n com menos 1 elevado a n e ainda sobra um menos 1. Concorda que sobra um menos 1? Conserva a base e somos expoente? Isso aqui é a mesma coisa de menos 1 elevado a n mais 1 é a mesma coisa de menos 1 elevado a n vezes menos 1, né? Conserva a base e somos expoente. Então, esse aqui cortou com esse. Tranquilo? Sobrou menos 1 no numerador. X elevado a 2n mais 3 é a mesma coisa de x elevado a 2n mais 1 vezes x ao quadrado, não é? Conserva a base e somos expoente. 1 mais 2 dá 3. Por que eu fiz isso? Porque eu posso cancelar esse x elevado a 2n mais 1 com esse camarada aqui, ó. Aí sobrou quem? Sobrou um x ao quadrado. O x ao quadrado está aqui, tá vendo? No numerador. Aqui embaixo eu uso propriedade de
fatorial. O que é 2n mais 3 fatorial? É 2n mais 3, que multiplica o próximo, 2n mais 2, estou diminuindo. 2n mais 1, só que aqui eu paro. Por que eu vou parar? Porque eu vou dividir por um 2n mais 1 fatorial. Então, a partir daqui, ó, eu consigo cancelar esse com esse, tá vendo? E aí sobrou só isso aqui, ó. Porque os mesmos termos que tem no 2n mais 1 fatorial do numerador é os mesmos termos que tem no 2n mais 1 do denominador. Então, o que sobrou no fundo? No fundo, sobrou menos x ao quadrado no numerador, dividido por 2n mais 3, que multiplica 2n mais 2. Como o n está indo para infinito, vocês concordam que isso aqui vai dar zero? Por quê? Porque o x ele está livre para ser qualquer número real. Esse x pode ser 1 milhão, 1 bilhão, pode ser grande do jeito que for. Vocês concordam que uma hora esse pessoal aqui que vai ter ordem de n ao quadrado, como o n está indo para mais infinito, uma hora esse denominador fica bem maior do que o numerador? Sim ou não? Concorda? Então, por isso que deu zero o limite, tá vendo? Ou seja, no numerador só tem o x aí, funciona. Por mais que o x está livre para ser qualquer número real, mas quem está indo para o infinito, ele funciona como se fosse uma constante. Por quê? Porque o meu limite é o n, tá vendo? O n que está indo para mais infinito. Então, se o n fica grande, independente se o numerador de x é grande, uma hora esse n vai ficar muito maior. E aí vai para zero. E zero a gente sabe que é menor do que 1. E se é menor do que 1, converge. Então, eu estou nessa hipótese aqui do teste da razão. Então, ela converge para todo x real. Em outras palavras, o meu raio de convergência aqui é mais infinito. Ficou claro como que a gente justifica que essa função seno, ela possui o intervalo de convergência dela coincide com os números reais? Alguma dúvida, gente, desse exemplo? Ficou claro ou não ficou? Entenderam por que a gente concluiu que o intervalo de convergência é os reais todo? Por mim, tranquilo. Então, vamos para o próximo aqui. Agora, eu vou fazer para uma conta bem parecida, só que agora eu vou fazer para a função cosseno. Então, eu vou pegar a função cosseno, tá vendo? Vou fazer a mesma conta. Poderia fazer a mesma conta, né? Fazer aquela tabela lá para encontrar esses valores aqui para a função cosseno. Deixa eu voltar para o vermelho aqui. Eu poderia fazer essa mesma conta para a função cosseno, mas só que eu sei que a função cosseno, na verdade, é a derivada da função seno, não é? Se a gente deriva o seno, a gente tem o cosseno. E a gente acabou de descobrir que essa aqui é a série de Maclaurin do seno. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de fazer aquela tabela, se você quiser fazer aquela tabela lá, vocês vão chegar à mesma conclusão, né? Os coeficientes vão ser os mesmos. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente derivar a função seno. Tá vendo? Derivar a função seno. Essa parte toda aqui é constante. Então, eu vou conservar. E a derivada do x elevado a 2n mais 1, qual que é a derivada disso? Esse camarada vai cair para cá, né? 2n mais 1. X elevado a 2n, né? Porque eu vou subtrair 1, vai cancelar. Então, vai ficar exatamente isso. Agora, o que eu tenho? Eu tenho isso, a derivada deu isso, né? Só fazer essa conta aqui, ó. 2n mais 1, x elevado a 2n, e aí tem essas coisas todas aqui que eu conservei, que é a constante, né? Menos 1 elevado a n, dividido por 2n mais 1 fatorial. Só que 2n mais 1 fatorial é a mesma coisa de 2n mais 1 vezes 2n fatorial. Então, esse 2n aqui eu posso cortar com esse 2n aqui, ó, tá vendo? Esse 2n mais 1 aqui eu posso cortar com esse 2n mais 1. Então, o que sobrou? Sobrou menos 1 elevado a n. O 2n fatorial sobrou aqui embaixo. E o x elevado a 2n, da derivada, né? Ou seja, a função cosseno. Agora, o que acontece? Ao invés, aqui, ó para vocês observarem, a função cosseno, como é que você faria aqui para o primeiro caso? Por exemplo, quando você deriva, vocês lembram que o primeiro termo é constante, né?
Aqui, nesse caso, o que acontece? Quando n é zero, olha o que acontece. Quando n é zero, quando você deriva, vai para o 1. Então, quando n é 1, o primeiro termo que vai aparecer aqui, ó, menos 1, x elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, a função cosseno, na verdade, quando você deriva a função cosseno, quando você deriva a função seno, vai dar menos 1 elevado a n sobre 2n fatorial, x elevado a 2n. Então, quando você faz a expansão em série de... O primeiro termo aqui vai ficar menos x ao quadrado sobre 2. O próximo, quando n for 2, vai ficar mais x à quarta sobre 4 fatorial. Aqui é 2 fatorial, mas só que 2 fatorial é a mesma coisa de 2. O próximo vai ficar x à sexta sobre 6 fatorial, e assim vai. Ou seja, a função cosseno, ela só vai ter potências... Vocês lembram que lá no seno, os ímpares todos anularam? Não, os pares anularam, tá vendo? E ficaram os ímpares, não foi? No seno? Agora, no cosseno é o contrário. Quem que vai anular vai ser os ímpares e vão ficar as potências pares. Então, essa aqui é a série de potência, né? A série de Maclaurin, a expansão em série de Maclaurin para a função cosseno. Logicamente, se você pegar esse camaradinho aqui como sendo a n, fazendo a conta novamente para ele, né? Esse aqui como sendo a n, fazer o limite, usando o teste da razão, limite do módulo de AN mais 1 sobre AN, você vai ver que esse limite aqui também vai dar 0, que é menor do que 1. Ou seja, a gente vai chegar à mesma conclusão, que o raio é mais infinito e que a função cosseno está definida para todo x real. Ficou claro o exemplo da função cosseno? A expansão de Maclaurin para a função cosseno? Ficou claro, gente? Ou não? Sim. Agora vamos para uma. Essa aqui talvez eu considere talvez a mais difícil, né, das expansão de Maclaurin, né, que seria a série binomial. Essa série binomial eu não acho ela tão trivial, porque, na verdade, no vídeo que eu mandei para vocês lá, tem até uma questão, eu acho que eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é uma questão no final da sessão, 90, 93, não lembro. É uma questão que, inclusive, eu resolvi ela para poder mostrar que, realmente, a minha expansão da série binomial, a expansão de Maclaurin, era exatamente o que a gente vai encontrar aqui nesse exemplo. Então, aqui eu tenho a função f de x, tá vendo? É um binômio, 1 mais x elevado a k. Só que a gente está acostumado a fazer isso quando k é número inteiro, né? Você está acostumado a desenvolver 1 mais x ao quadrado, ou 1 mais x ao cubo. Quando esse camarada aqui é inteiro, é beleza, né? Você faz a quantidade de vezes que isso aqui está sendo multiplicado. Agora, quando isso aqui não é inteiro, aí fica um negócio mais sutil, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai organizar nosso trabalho das derivadas, que eu vou precisar das derivadas aplicadas no zero, tá vendo? Para poder transformar esse binômio aqui, né? Essa série binomial, em um polinômio. Então, vamos lá para as derivadas. Então, aqui está as derivadas. Aqui, primeira de ordem zero, ou seja, não está derivada ainda. Então, como não está derivada, quando eu substituo o zero no lugar do x, vai ficar 1 elevado a k. 1 elevado a k dá 1. 1 dividido por 0 fatorial dá 1. Então, o primeiro coeficiente aqui, ou seja, quem que acompanha o x elevado a 0 é o 1. Mais. Agora, quem vai acompanhar o x elevado a 1? É quando n é 1. Quando n é 1, o que acontece? Aí eu vou derivar. Como que eu derivo? O k vai cair. Tá vendo? Vou subtrair 1 vezes a derivada da de dentro. Só que a derivada da de dentro aqui, a derivada de 1 mais x em relação a x vai dar sempre 1. Então, nesse caso aqui, por isso que não vai acontecer, né? Vai ficar vezes 1, a derivada da de dentro sempre vai ser 1. Então, por isso que nem aparece aqui. Agora, eu vou substituir o zero no lugar do x, tá vendo? Vou substituir zero na derivada primeira. Derivada primeira é quando n vale 1. Então, vai ficar k que multiplica 1 elevado a k menos 1. Então, deu k. K dividido por 1 fatorial. Então, mais K que dividido por 1 fatorial é o coeficiente que acompanha o
x elevado a 1. Quem que acompanha o x ao quadrado? É quando o n é 2. Então, quando o n é 2, eu vou derivar. Então, o k menos 1 vai cair de novo, tá vendo? Vou subtrair 1 de novo, vai ficar k menos 2. Vou substituir 0 no lugar desse x, vai ficar isso aqui, ó. E vou dividir por 2 fatorial de acordo com a fórmula. E assim vai. Então, vou fazer isso. Faz mais uma vez aqui para n igual a 3. Então, o k menos 2 caiu para cá. Vai multiplicar, tá vendo? Isso aqui é constante. K que multiplica k menos 1 é constante. Eu conservo. Subtrai 1. Depois substitui 0 no lugar do x. Deu isso aqui. Divido por 3 fatorial. Vou fazendo. Então, quando eu chego no n, ó, para vocês verem. Ó, aqui, quando o n é 3, ó, para você ver, vamos ver o que acontece. Quando o n é 3, aqui é 3 também, tá vendo? E aqui, ó, você vai até o anterior a 3, não é? K, que multiplica K menos 1, K menos 2. Então, aqui, K menos 1. Então, você vai até o anterior ao N. Ou o anterior ao N é quem? É N menos 1. E esse camarada que aparece aqui, ele faz o papel do 3. Tá vendo? O 3 aparece aqui, o 2 aparece aqui, o 3 aparece aqui. Então, N menos 1, que é o anterior, e K menos N. Então, na derivada enésima, eu vou ter isso aqui. Vou substituir 0 no lugar desse x aqui, vai ficar exatamente isso aqui, dividido por n fatorial. Então, se você quiser dar uma ajeitada nesse aqui, pode deixar assim, k menos n mais 1. Se quiser distribuir o sinal de menos aqui, pode. Tá vendo? Aqui, ó. Então, esse camarada aqui, ele vai ser o meu coeficiente para a série binomial, ou seja, essas aqui são as derivadas, tá vendo? De acordo com a fórmula, são as derivadas enésimas aplicadas no zero, dividido pelo n fatorial, com n variando de 0 até mais infinito. Então, isso aqui é como se fosse x menos 0 elevado a n. Então, essa aqui é a extensão em série de Maclaurin para a função, para o binômio, né? 1 mais x elevado a k. Ficou claro como que a gente obtém os coeficientes? Sim? Beleza. Então, Lucas, Vinícius, Alberto, beleza. Então, vamos... Rian também. Agora, a gente vai falar da discussão do raio de convergência. Será que para qual valor de x... Para qual valor de x essa série, essa expansão em série binomial faz sentido? Então, para isso, se k, igual eu comentei para vocês, né? Se fosse 1 mais x ao quadrado, se k fosse um número inteiro positivo, uma hora ia acabar, não ia? Porque, ó, pra você ver, ó, se o k fosse, por exemplo, 5, aqui começou k menos 1, se fosse 5, 5 menos 1 dá 4, depois 5 menos 2 dá 3. Concorda? Na hora que chegar a 5 menos 5 ia zerar? Se o k fosse 5. Se o k fosse 10, hora que chegar a 10 menos 10, ia subtraindo, né? Ia zerar também, não era? Ou seja, se k fosse um inteiro não negativo, então os termos são eventualmente nulos, então, de modo que você vai ter uma série finita. Essa aqui a gente sabe que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, é exatamente isso aqui até o n igual a 2. Quando você pega o n igual a 3, vai ficar 3 menos 3, vai zerar, ou seja, não tem ninguém que vai ser mais 0x ao cubo, né? Ou seja, não tem ninguém que acompanhe o x ao cubo, beleza? E o próximo também vai ser 0x à quarta, e assim vai, para esse caso aqui. Então, uma hora vai ser nulo, se fosse inteiro positivo. Agora, o problema é que esse k aqui, como ele é real, ele pode ser positivo, negativo, ele pode ser irracional, racional, né? Então, esses camaradas aqui, eles podem não zerar nunca, né? É uma série infinita, de fato. Então, como é que isso aqui faz sentido? Para que valor de x? Então, vou utilizar o teste da razão, novamente, para encontrar aquele L, né? Para saber, eu estou interessado no caso onde o L é menor do que 1, para ter convergência. Para qual valor de x, de forma a série converge. Então, aqui eu coloquei o meu AN mais 1. Observe que aqui eu coloquei, no lugar do N, ó, é como se nessa tabela aqui, ó, eu acrescentasse mais uma linha.
Se eu acrescentasse mais uma linha aqui, a próxima seria n mais 1, concorda? Se eu colocasse mais uma linha. Então, aqui, eu iria o quê? Eu iria subtrair até onde? Até o anterior do n mais 1, tá vendo? Aqui seria o n mais 1, que seria o x elevado a... Esse camarada aqui iria até n mais 1. Então, esse aqui é o an mais 1. Ficou n mais 1 fatorial, tá vendo? Que seria esse próximo aqui, ó. O próximo. Aqui é só n fatorial. Agora é n mais 1 fatorial. E aqui eu tô o meu an invertido, na verdade, 1 sobre an, né? Ou seja, conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Agora, para vocês verem, esses termos aqui, ó, eles cortam com esses, tá vendo? Esse aqui não corta com ninguém. Esse x elevado a n, ele corta com x elevado a n aqui, ó, mas só que ainda sobra um x, tá vendo? Aqui é x elevado a n mais 1. Então, sobrou um x no numerador. Esse n mais 1 fatorial aqui, ó, é a mesma coisa de n mais 1 que multiplica n fatorial. Então, esse n fatorial vai cortar com esse. Então, significa que sobrou um n mais 1. Então, sobrou k menos n. Sobrou um módulo de x e sobrou um n mais 1 no denominador. Ficou claro essa conta aqui? O que sobrou depois que cortou? Beleza. Aqui eu só fiz álgebra, né? Aqui o que eu fiz? Eu dividi todo mundo por k, tá vendo? Ó? K menos n. Se eu dividir todo mundo por k, vocês concordam? Vai ficar 1 menos n sobre k. Dividir por k, tá vendo? Dividir por k, aqui em cima. Aí você pergunta, mas por que aqui ficou k? Aqui ficou... cadê? Eu dividi por... Não, eu dividi por n, desculpa, eu dividi por n, não foi por k, dividi por n. Ó, quando você divide por n, o que vai acontecer? Dividir por n em cima e embaixo para não alterar, né? Dividir por n aqui, então aqui vai ficar k sobre n menos 1, né? N dividido por n é menos 1. Aqui eu troquei de lugar, tá vendo? O que isso aqui significa? Isso aqui significa a distância de 1, o módulo disso, é a distância de 1 até k menos n. Então, tanto faz a ordem deles, significa a mesma coisa. O módulo de k sobre n menos 1 é a mesma coisa do módulo de 1 menos k sobre n, porque tanto faz a posição deles, porque como está em módulo, isso aqui significa a distância do 1 até o número k sobre n. Não sei se ele está do lado de cá ou do lado de cá, mas é essa distância aqui, ó. Se ele é positivo ou negativo, vai depender do valor de k, né? Para estar do lado direito ou do lado esquerdo do 1. E aí o que acontece? Aqui embaixo eu dividi por n, então vai ficar n dividido por n mais 1 dividido por n. Ficou isso aqui, ó. Quando você faz o limite, isso aqui tende a zero, esse aqui tende a zero, então sobrou 1 menos 0 dividido por 1 mais 0 vezes o módulo de x. O módulo de x é constante, porque o limite depende de n. Então, a resposta final deu módulo de x. Aí, para ter convergência, eu preciso que esse limite, esse aqui faz o papel do L, né? Eu preciso que ele seja menor do que 1. Então, a gente descobre o quê? A gente descobre que, com certeza, o pessoal que está entre menos 1 e 1, essa série de Maclaurin representa a expansão, realmente a expansão em série de... a série binomial é representada por essa expansão em série de Maclaurin. O problema é os extremos. Vocês lembram que os extremos, como aqui não é PG, o PG a gente sabia que os extremos não podiam entrar, né? Porque divergia nos extremos. Aqui, nesse caso, vai depender do valor de K. Essa conta, para provar isso, ela não é trivial, por isso que o livro não traz, né? Ou seja, ele simplesmente dá um resumo aqui para vocês, dependendo do valor do K, o que acontece? Se o K for maior ou igual que zero, vai convergir nas extremidades, tá vendo? É fechado, fechado, ou seja, vai ficar bolinha fechada, bolinha fechada. Se o K tiver entre menos 1 e 0, o intervalo de convergência vai ser desse jeito, ou seja, vai ser aberto aqui e fechado no 1. E o outro caso, que é o K menor ou igual a menos 1, aí vai ser aberto, aberto. Que é o que está na próxima folha aqui, eu acredito. Aqui, ó.
O caso é menor do que menos 1 vai ser aberto, aberto. Então, eu tenho essas três possibilidades para o K, né? Ou seja, se o K for maior ou igual que zero, vai ser fechado, fechado. Se o K tiver a bolinha aberta no menos 1 até no zero, vai ser aberto, fechado. E o pessoal aqui para trás, inclusive com a bolinha fechada, né? O K menor ou igual a menos 1, aí vai ser esse caso aqui, né? Aberto, aberto. Então, é o resumo do intervalo de convergência. Mas, em todos os casos, o meu raio de convergência é 1. O raio é 1. O intervalo de convergência é que muda, né? Ou seja, pode ser fechado, aberto, aberto, fechado, 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 ou aberto, aberto, dependendo do valor de K. Tranquilo? A série binomial, a gente vai fazer um exemplo depois lá na física, que a gente vai utilizar isso aqui lá na teoria da relatividade. Interessante. Mais para frente. Ficou claro como que a representação da série binomial? Ficou, gente? É bom rever a aula. Quer ver o exercício que eu vou mostrar aqui para vocês, o exercício que eu tinha comentado com vocês? É esse exercício aqui, ó. 11.8. Aplicações do polinômio de Taylor. Não, acho que é para trás. Aqui, ó. Use os seguintes. Ó, use os seguintes passos para demonstrar 17. O que é 17? Vamos dar uma olhadinha aqui que é 17. Eu acho que é exatamente isso aqui. Ó. 17. Aqui, ó, 17. A série binomial, se cai o número real, tal, tal, e o módulo de x menor do que 1, a série binomial pode ser dada exatamente. Isso aqui é combinação de K tomado N a N lá do ensino médio, tá vendo aqueles números que a gente encontrou lá que acompanha o x? É exatamente essas combinações aqui, ó. Então, esse exercício, que número que é? 75, eu tinha falado 90 e tanto, né? 75 pede para demonstrar que se g de x é dado dessa maneira, derive essa série para mostrar que a derivada vale isso. Depois, seja h definida dessa forma, mostra que a derivada de h vale zero. E, por fim, deduza que essa g de x aqui, ela realmente representa a série binomial. Esse exercício aqui, eu acredito que está feito na uma aula anterior. Da vez que eu dei esse curso anteriormente, eu acho que eu resolvi esse exercício e coloquei dentro da aula. Então, depois vocês dão uma olhada lá para poder ajudar no entendimento a respeito da... Na verdade, acho que eu tinha compartilhado com vocês, né? Essa aula, né? Não sei se deu tempo de vocês verem, né? Esse exercício. Agora, vamos falar desse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, eu tenho... Eita! Momentinho. Chegou visita aqui. Voltou. Chegou a visita aqui. Miguel achou a porta do escritório aberta, entrou aqui para participar da aula, mas já saiu já. Beleza, gente? Podemos continuar? Beleza. Então, aqui, ó, eu pediu para calcular a integral. Essa integral aqui, como vocês percebem, ela é difícil de ser calculada, porque ó, para você ver, quem está aqui é uma gaussiana, tá vendo? A mesma que vocês verem lá em estatística, um pouquinho lá na distribuição normal, está um pouquinho modificada aqui, porque lá aparece desvio padrão, alguma coisa, algumas constantes aqui, mas é aquela mesma história. Isso aqui não é fácil de calcular, a primitiva, por que não é fácil? Porque se você faz a substituição, quando você deriva menos x ao quadrado, vai dar menos 2x dx. E como você não tem o x dx aqui, né? Você tem só o dx, então isso aqui fica difícil. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é utilizar o conhecimento que a gente tem da função da distribuição da função exponencial em série de potência que a gente viu.
Então, quando a gente viu que a exponencial pode ser dada dessa maneira, né? X elevado a n sobre n fatorial. Só que agora, no lugar desse x, eu vou trocar por menos x ao quadrado. Então, se eu troco o x por menos x ao quadrado, tá vendo? Aqui eu vou levar a n, aqui eu faço uma continha, né? Menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n, tá vendo? Separa aqui, propriedade de potência. E aqui eu simplesmente escrevi alguns termos para vocês, né? Porque eu vou fazer integral, integral da soma, soma das integrais. Então, aqui, por exemplo, quando n é zero, vai ficar menos 1 elevado a zero, x elevado a zero, dividido por zero fatorial, deu 1. Depois, quando n é 1, menos 1 elevado a 1, então deu negativo. X ao quadrado, né? 2 vezes 1, dividido por 1 fatorial. O próximo, quando n é 2, vai ficar menos 1 ao quadrado, então deu positivo. X elevado a 2 vezes 2 deu 4, dividido por 2 fatorial, e assim vai. Aí eu quero integrar. Eu sei que a integral da soma é a soma das integrais, então aqui ficou fácil, né? Para poder a gente integrar. Integrou polinômio, né? Nesse caso aqui, a primitiva. Esse C aqui é exatamente da teoria, né? Vocês lembram quando a gente integrava série de potência, aparecia uma constante de integração. A integral de 1, a primitiva, né? É x. Essa aqui, o que eu faço? Eu somo 1 e divido, né? Por 3. Então, aqui, ó, x elevado a 2 mais 1 deu x ao cubo, dividido por 3 vezes 1. Conservei. Aqui, 1 sobre 2 fatorial eu conservo. Aqui eu somo 1. 4 mais 1, 5, divido por 5, tá vendo? Então, ficou 5 vezes 2. Observe que o fatorial aqui é só do 2, né? O 5 não tem fatorial, o 3 não tem fatorial. Porque é esse pessoal aqui de cima que tem que dividir, né? Beleza? Na primitiva. Quando você soma, você tem que dividir por esse número. Então, aqui ficou um 7 e assim vai, né? Aqui também soma 1, divide por 2n mais 1. Beleza. Então, essa aqui é a minha, pediu para poder a gente calcular essa exponencial como uma série. Então, a série dela é dada, o termo geral dessa série é exatamente esse que aparece aqui, ó. Então, esse é o termo geral, tá vendo? Agora, pediu para a gente poder calcular a integral definida variando de 0 a 1. Com a precisão, o que significa essa precisão aqui? Ó? Essa precisão aqui significa que quando você faz a sequência das somas parciais, ou seja, você soma até um determinado valor, aqueles infinitos termos que você deixou de sobrar, que você deixou de somar, essa soma infinita que você deixou de fazer não pode ser maior do que esse número aqui, ó. Então, significa que você somou, sei lá, você pegou até o S10, somou os 10 primeiros termos. O pessoal que vai do 11 até o infinito, ou seja, a soma do A11 mais o A12, todos os termos, esse pessoal aqui que seria o R10, que seria a soma do pessoal a partir do 10, isso aqui tem que ser menor do que esse número. Então, significa que sua precisão é esse número, beleza? Ou seja, o que você deixou de somar não ultrapassa esse número, ou seja, você está perto do real valor. Observe que você não tem o valor exato, porque você não tem condição de somar os infinitos termos para ter o valor exato. Mas até onde você somou, a precisão sua é de 0,001. Então, vamos lá. O que eu fiz? Aqui eu já tenho a minha série, tá vendo? Eu já tenho a minha representação em série de potência para a minha integral. Agora eu vou fazer a integral variando de 0 a 1, ou seja, eu já tenho aqui, tá vendo? Esse aqui é a primitiva, tá vendo? Observe que essa constante aqui, ela não entra, né? Porque o que adianta você colocar? Você vai fazer um menos a outra. Então, a constante de integração para a integral definida não ajuda nem nada, porque vai cancelar uma com a outra. Então, por isso que não tem a constante. Então, vamos lá. Você substitui o 1 e depois substitui o 0. Substituir o 0 vai zerar tudo, tá vendo? Então, é só o 1 que vai ter alguma coisa. Então, vai ficar 1 menos 1/3, mais 1 dividido por 5 vezes 2 fatorial dá 10, menos 1 dividido por 7 vezes 6, né, que é 3 fatorial, dá 42. E aqui, x elevado a 9 dividido por 9 vezes 24, né, que é o 4 fatorial. Eu fiz essa conta aqui e encontrei esse valor. Aí o que acontece? Observe que eu peguei o quê? Eu peguei o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Eu fui até o n igual a 4. Então, eu parei no n, ou seja, a partir do 5,
não foi somado. Então, significa que o A5 mais o A6 mais o A7, esse pessoal aqui, ó, que seria o R5, o R5 não, o R4, esse pessoal aqui, eles não foi somado. Observe que aqui eu tenho uma série alternada, lá da seção 11.5. E lá, a gente utilizou o critério de Leibniz para mostrar a convergência desse tipo de série, e aí a gente tinha uma estimativa para o resto. Como é que falava lá? Falava que o resto, ou seja, que seria a diferença da real soma pela até onde você foi, né, que seria a sequência das somas parciais, essa diferença ela não era maior do que o primeiro termo negligenciado. O que, que seria isso? Ou seja, se você somou, por exemplo, se você parou no 4, esse B5 aqui seria o valor desse camarada aqui, ó. Só que em módulo, né? Ou seja, o menos 1 elevado a n, que aparece na série alternada, ele não entra aqui no B, né? Ou seja, a série alternada era assim, né? Menos 1 elevado a n vezes Bn. Esse Bn aqui era sempre um número maior igual que zero. Então, nesse caso aqui, vamos fazer a conta para ver se a gente alcançou o nosso propósito. Então, eu vou fazer a conta com R4, tá vendo? É S menos S4. S4 é exatamente esse valor aqui, ó. Esse valor aqui é o S4. Então, o que você deixou de somar, ou seja, do pessoal a partir do A5, o que é o A5, na verdade? O A5 é menos 1 elevado a 5 vezes B5. O que é o A6? É o menos 1 elevado a 6 vezes B6, e assim vai. Ou seja, a soma desses infinitos termos aqui, ó, que seria o R4, ele é menor ou igual do que esse número aqui, ó, B5. E quem que é o B5? O B5 seria x elevado a 11, que seria o próximo termo aqui, ó. O próximo termo aqui, quem que seria? Deixa eu apagar aqui. Ó, o próximo termo aqui, quem que seria? Seria x elevado a 11 dividido por 11 vezes 5 fatorial. Seria o próximo camarada aqui, ó. Menos 1 elevado a 5, por isso deu negativo aqui, né? Acompanhando. Esse número aqui, quando você faz a conta, dá 0,00075. Tá vendo que isso aqui é menor do que a precisão que eu quero? Então, significa que essa soma aqui, ó, ela tá certa até a terceira casa depois da vírgula, tá vendo? Ó? Ou seja, se eu falar que essa soma vale 0,747, isso aqui tá ok. Ou seja, até aqui tá certo. O que pode modificar seria esse 5. Tá vendo que tem um 5 aqui, ó? Esse 5 aqui eu não tenho certeza. Por quê? Se eu pegar mais casas aqui, ó, calcular o S5, S6, S7, S8, S9, S10, a minha precisão ia aumentando e aí eu ia ter mais casas depois da vírgula aqui corretas. Então, esse 5 aqui pode ser que mude. Mas para essa situação aqui, eu tenho 3 zeros, tá vendo? 3 zeros depois da vírgula. Então, esse resto aqui, lembrando que é o acumulado desse pessoal todo que você não somou. Então, mesmo que você descubra como somar esse pessoal todo, a soma deles vai ser menor do que esse número aqui, ó. Ficou claro por que a precisão tá ok para esse caso? Lucas falou sim. O restante tá bom, gente? Alberto, ok, ficou. André, Rian. Beleza. Então, esse é um exemplo. Vamos ver a próxima aqui. A gente temos 10 minutos ainda, vamos falar a respeito das aplicações do polinômio de Taylor. A gente não vai chegar a fazer exemplo na aula de hoje, mas vamos só dar uma ideia. Aqui já começa a sessão 11.11, né? Terminamos a 11.10, vamos para 11.11. Essa 11.11 aqui tem duas aplicações. Primeiro é como aproximar funções utilizando polinômio de Taylor, e depois a gente vai fazer a aplicação na física, né? Falando a respeito da mecânica newtoniana, em comparação com a teoria da relatividade de Einstein, né? O que está falando aqui é exatamente isso. Então, vamos começar falando a respeito de aproximar a função. Então, o meu objetivo é aproximar a minha função por um polinômio.
Então, esse polinômio ele vai ter um grau n, tá vendo? Então, aqui o i está variando de 0 até n, tá vendo? Aqui eu tenho as derivadas. Então, esse aqui é um polinômio de grau n. Isso aqui, o LaTeX aqui faltou, tem que consertar isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, era um barra defrac. Defrac de f elevado a n. Na verdade, o código para poder fazer seria isso, né? Seria um barra defrac. Esqueci um barra aqui, ó, tá vendo? Se tivesse colocado a barra aqui, tinha feito tipo esse aqui, né? Ou seja, a derivada né? Aí ficou o n fatorial na frente, mas na verdade isso aqui é a derivada aplicada em a dividido por n fatorial. Tá vendo esse termo aqui tá meio esquisito de jeito porque faltou um barra no código do LaTeX, né? Aí não compilou direito. Então, aqui o que acontece? Eu tenho um polinômio de grau n, ok? E aí, eu tenho um exemplo aqui para exponencial, inclusive eu até mostrei esse exemplo para vocês, de como que funciona essa aproximação. Na verdade, acho que aqui não tem o... Deixa eu ver, acho que tem um desenho aqui. Isso. Para vocês verem como é que funciona. Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, aqui, ó, eu tenho a minha função original, que seria exponencial. Aqui eu tenho o ponto que eu estou querendo aproximar na vizinhança da origem, né? Ou seja, aqui eu tenho um polinômio de grau 1, aqui eu tenho um polinômio de grau 2 e aqui eu tenho um polinômio de grau 3. Observe que quanto maior o grau do polinômio que eu pego, a minha aproximação ela fica melhor. Então, aqui eu fiz uma tabela para a gente poder ver isso aqui em números. O que que significa? Ó, aqui eu peguei um ponto próximo da origem, 0,2 é um ponto próximo da origem, e peguei um número, um ponto mais longe. Peguei um ponto mais longe. Opa. Então, seria isso aqui, ó. Seria a função exponencial. Peguei um ponto 0,2, um ponto aqui perto, e peguei um ponto lá longe, um 3. E aí eu fui comparar o que acontece com um polinômio de grau 2, um polinômio de grau 4, um polinômio de grau 6, grau 8, grau 10. Isso aqui é o real valor da imagem via função exponencial, tá vendo? Esse aqui é o valor da minha função exponencial aplicado no 0,2. Observe que quando você pegou um de grau 2, observe, já ficou duas casas depois da vírgula, 1,22, 1,22, igual. Quando você pegou grau 4, o que aconteceu? Já ficou 4 casas depois da vírgula, ficou até o 4 aqui, tá vendo? Igual. Depois, quando você pegou um de grau 6, já ficou 6 casas depois da vírgula, igual. Agora, quando você pegou um número mais longe, que seria o 3, só para vocês verem, esse aqui é o real valor da exponencial aplicada em 3. Ó, o de grau 2 está longe, o de grau 4 está longe ainda, o de grau 6 deu uma aproximada, tá vendo? 19 para 20. O de grau 8 aproximou, o de grau 10 aproximou um pouquinho mais. Ó, pra você ver, o de grau 10 só tem uma casa igual depois da vírgula, tá vendo? Por quê? Porque essa expansão aqui, ó, x elevado a n sobre n fatorial, isso aqui representa a exponencial na vizinhança da origem. Ou seja, para me calcular, eu teria que calcular o fn de 3 dividido por 3, n fatorial, x menos 3 elevado a n. Se eu quisesse fazer uma extensão em série de Taylor na vizinhança do 3, aí sim eu ia conseguir alguma coisa boa aqui na vizinhança do 3. Então, essa aqui foi feita para a vizinhança da origem, né? Ou seja, os polinômios que eu estou testando aqui foi feito para a vizinhança da origem. Então, por isso que a minha precisão ficou boa na vizinhança da origem e não ficou tão boa na vizinhança do 3. Ficou claro o exemplo, gente? Beleza. Agora, como que matematicamente você prova que sua precisão está boa?
Então, existem 3 maneiras, a gente vai discutir isso na próxima aula. Existem 3 maneiras de vocês checarem se esse polinômio ele está representando bem a função ou não. Então, logicamente, vocês lembram na aula passada que a gente falou que você pega a função f de x, fala que soma até um grau n e pega o resto, né? Ou seja, o pessoal a partir de n mais 1 está acumulado aqui no resto. Então, esse resto aqui, na verdade, é a diferença entre o f de x e o tn. Então, se você tiver uma ferramenta gráfica para poder, por exemplo, fazer a conta, quem que seria, por exemplo, e elevado a x menos o t2 de x, isso aqui daria para você o R2 de x. Se você tivesse uma ferramenta gráfica, esse T2 de x aqui é um polinômio de grau 2, que a gente viu lá, né? Seria, cadê? Tem até a carinha dele aqui, ó, na próxima página, anterior. Seria 1 mais x ao quadrado sobre 2. Seria e elevado a x menos 1 mais x mais x ao quadrado sobre 2. Ou seja, se você fazer o gráfico disso aqui e olhar na vizinhança do zero, você vai ver que esse número vai ser muito pequeno. Ou seja, o resto, ou seja, o que você está deixando de somar, é muito pequeno já. Logicamente, se você aumentar para T3, T4, T5, pegar mais grau do polinômio de Taylor, logicamente esse resto aqui ele vai só diminuindo. Então, uma maneira é essa, utilizar uma ferramenta gráfica. Se a série for alternada, nós podemos utilizar a estimativa do Rn, que a gente viu na aula de hoje, que seria menor ou igual do que o Bn mais 1. E, se não for alternada, a gente pode utilizar alternada ou não, essa aqui vai servir para todos os casos. Seria a desigualdade de Taylor, que a gente viu também na aula passada. Ou seja, se a derivada de ordem n mais 1 for limitada por um determinado m, então o resto, ou seja, o que você deixou de sobrar, sempre vai ser menor do que isso. Então, são as possibilidades de você mostrar que o Rn, ou seja, precisão para esse resto. E o que eu tinha preparado para hoje é isso. Dúvida da aula de hoje?